Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quarta-feira, 26 de março, é destaque na edição de hoje no Jornal de Blumenau. Estado prevê para o ano que vem o início das obras da rodovia paralela BR-101. Encontro em Blumenau reúne gestores municipais da saúde pública em busca de avanços no atendimento. Câmara de Vereadores aprova a criação de Frente Parlamentar da Causa Animal. Curta-metragem que explora a relação entre a cidade e suas águas será lançado amanhã. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O sol deve retornar com mais intensidade a partir desta quinta-feira, deixando os dias mais quentes. A sensação de calor deve ganhar força nos próximos dias. Confira agora a previsão do tempo com a meteorologista do Alerta Blue, Tatiane Martins. Boa noite, Jorge. Começamos a quinta-feira com nebulosidade aqui na região de Blumenau. Então o dia começa nublado e com temperatura mínima oscilando em torno dos 20 graus no município. Mas no decorrer da quinta-feira, essa nebulosidade vai diminuindo e o sol passa a predominar. Então boa parte do dia vai ser de sol entre nuvens. A temperatura sobe e a tarde fica um pouco mais aquecida. A máxima oscila em torno dos 28 graus no município. Ao final do dia, o calor, a alta umidade e outras perturbações na atmosfera acabam favorecendo a formação de instabilidades. Por isso, ao final da quinta-feira, tem condição para pancadas de chuva com trovoadas. E essa condição de instabilidade se repete na sexta-feira, porque na sexta-feira vamos ter uma frente fria passando aqui pela região. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Tatiane Martins. Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado nesta manhã às margens da BR-470 em Gaspar. O corpo é de um homem e estava próximo à ponte do vale, em área de mata fechada e coberto por galhos. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias da morte e possíveis envolvidos. Foi dada a ordem de serviço para o estudo de impacto ambiental da obra da Via Mar, o corredor alternativo à BR-101 no litoral norte. O levantamento vai definir o melhor trajeto, que é fundamental, para a realização dessa nova rodovia, para definir também o melhor traçado, garantir uma harmonização com o meio ambiente e viabilizar o licenciamento ambiental da proposta. Serão 145 quilômetros de estrada como alternativa à BR-101 entre Joinville e o anel viário da Grande Florianópolis, um trecho que atualmente sofre com grandes congestionamentos em vários trechos. Nesta etapa, que teve a ordem de serviço assinada na segunda-feira em Joinville, o investimento vai ser de quase 3 milhões de reais, com prazo total de execução de 750 dias. O estudo para a solicitação da licença prévia está previsto para ser concluído em até 1 ano, enquanto o período restante será dedicado à obtenção da licença ambiental de instalação de cada projeto. A intenção é que a nova rodovia seja construída por meio de parceria público-privada. Todo mundo sabe que eu tenho pressa, porque nós vamos começar o ano que vem ainda, os primeiros lotes que ficarem prontos, a gente já vai começar. Isso é mais do que uma obra, é a salvação da lavoura, porque nós estamos muito afogado, tá colapsado. A gente vive um momento de estrangulamento. Isso é dinheiro, isso é tempo, isso é demora, isso é custo. Blumenau é sede do Congresso de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina. Milhares de profissionais de todo o estado
participam do evento, que tem como foco a troca de experiências, debates e aprimoramento das práticas de gestão da saúde pública. O evento vai até essa sexta-feira no setor 1 do Parque Vila Germânica. A programação aborda temas relevantes para a gestão pública municipal, como desenvolvimento, tecnologia, planejamento e assuntos como cobertura vacinal de Santa Catarina e também a situação da dengue no estado. A expectativa é que o Congresso atraia 1.300 pessoas, consolidando-se como um dos principais encontros do setor. E ele já é o maior pelo número de inscrições, participações, então ele já se destaca dos demais congressos que a gente teve. São 150 trabalhos que serão apresentados. Desses 150 trabalhos, 24 são do município de Blumenau. E por que eu gosto de enfatizar isso? Isso é a garantia de que a gente vai conseguir melhorar os serviços de saúde, não só de Blumenau, mas sim de toda Santa Catarina e região. Por quê? É uma troca de informações, cases de sucesso, são os nossos técnicos das secretarias municipais de saúde de todos os 295 municípios do estado que estão apresentando hoje aqui, fora as 20 palestras que a gente terá, presença do Ministério da Saúde, presença do governo do estado e as secretarias municipais. Então, relato, falo e sim, reafirmo que esse é o maior evento que a gente está tendo, esse 9º congresso está se destacando dentre os demais. Na sexta-feira, o último dia do congresso, vai acontecer as premiações da Mostra Catarinense Brasil Aqui Tem SUS. E também o acolhimento oficial dos gestores municipais de saúde de Santa Catarina, que será realizado pelo presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMS, Hisham Hamida. Amanhã é lembrado o Dia Nacional de Combate ao Câncer Coloretal ou Câncer do Intestino. O assunto foi destacado na sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Blumenau pelo médico Guilherme Buchen. Ele ocupou a tribuna livre para divulgar o câncer de intestino, que é o segundo mais frequente na população, mas também é um dos únicos tipos de câncer que podem ser prevenidos. Quando diagnosticado precocemente, a chance é de 95% de cura. Eu digo a vocês, como cirurgião, há 15 anos atuando em Blumenau e Florianópolis, que muitos dos casos que atendemos poderiam ter sido evitados com medidas simples e acessíveis. Fazer exames como a colonoscopia, sangue oculto nas fezes, adotar hábitos saudáveis, abandonar o sedentarismo e manter uma alimentação rica em fibras são atitudes que podem salvar vidas. A fila de colonoscopia hoje em Blumenau é uma fila controlada e que a gente tem uma previsibilidade, ao contrário de 1 ou 2 anos atrás, e que essa fila estava se aproximando há 4 anos. O intestino ele parece um assunto desconfortável para alguns, mas é parte vital da nossa vida. Cuidar dele é um ato de amor próprio e de responsabilidade com a vida. Vai ser lançada amanhã a programação do Junho Verde em Blumenau. O evento vai ser realizado na sede da ANVI, com a participação de entidades e organizações locais. A programação busca promover a sensibilização e a educação ambiental para a preservação dos recursos naturais. A partir do dia 21 de março, sexta-feira passada, os bancos eles passaram a disponibilizar o crédito do trabalhador, que é uma nova modalidade de crédito consignado para os trabalhadores com carteira assinada e também os microempreendedores individuais, os MEIs. A iniciativa foi buscar facilitar o acesso ao crédito, reduzindo aí taxas de juro e eliminando a necessidade aí de convênios entre as empresas e os bancos. Só que use somente se necessário for, com sabedoria, viu? Porque empréstimo às vezes é perigoso. Até a próxima quarta-feira. Janarísio participa todas as quartas-feiras no Jornal de Blumenau com informações sobre educação financeira. A causa animal ganhou ainda mais destaque na Câmara de Vereadores com a criação de uma frente parlamentar. A proposta foi aprovada na sessão desta terça-feira. Foi uma proposta conjunta dos vereadores Jean Volpato, do PT,
Cristiane Loureiro, do Podemos, e Bruno Cunha, do Cidadania. A Frente Parlamentar em Defesa da Causa Animal busca discutir com a sociedade e os órgãos governamentais as políticas públicas de zoonoses, combate ao abandono e o bem-estar animal. E é preciso fazer esse debate de forma ampla, de forma muito responsável também, e acredito que a Câmara de Vereadores vai dar um exemplo, sobretudo para Santa Catarina, ao criar essa frente parlamentar. Com o projeto aprovado, o próximo passo é a indicação dos integrantes da frente pelo bloco parlamentar e pelos partidos. E então será agendada a primeira reunião. O curta-metragem blumenauense O Ritmo das Águas vai ter sua primeira exibição pública amanhã. A obra tem como objetivo inserir o indivíduo no mundo em que vive, funcionando como um espelho na construção do patrimônio histórico e cultural da cidade. A apresentação vai acontecer às 19h, no auditório do Bloco J da FURB. A produção marca a estreia de Pablo Cruz na direção, tem roteiro de Fabrício Cardoso e trilha sonora de Márcio Dias. A obra traz um olhar diferente sobre nossa cidade, destacando os movimentos e sons urbanos e rurais, realçando o cotidiano e a diversidade dos habitantes que se entrelaçam com o ritmo das águas e desembocam no rio Itajaí-Açu. Além dos locais com entrada aberta ao público, o projeto também está circulando nas escolas Pedro II, Adolfo Konder, Sedup Erma Hering e Elza Pacheco, em sessões exclusivas para os alunos. Os espetáculos oferecem legenda para surdos e ensurdecidos, além de autodescrição e libras. Olá, Jorge, amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau, tudo bem? Vamos falar de futebol agora aqui na TV Galega, é isso mesmo. 14ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Ontem não deu para a seleção brasileira, né? A seleção tomou literalmente uma porrada da Argentina. O Rafinha prometeu porrada para todo mundo, quem tomou porrada foi a seleção brasileira. 4-1 para os hermanos campeões mundiais que atropelaram o Brasil. E se não dá uma tiradinha no pé também no segundo tempo, tinha feito mais. 4-1 foi o placar. Dorival Júnior pode cair a qualquer momento na seleção brasileira. A informação que chega do Rio de Janeiro é que a CBF trabalha na possibilidade de que Dorival deve se reunir ainda nesta sexta-feira com a CBF. E Ancelotti pode ser o técnico da seleção brasileira. Mas isso tudo ainda é especulação. O certo é que na sexta-feira tem uma reunião com o treinador da seleção brasileira e também toda a diretoria da Confederação Brasileira de Futebol. O Brasil está classificado para a Copa do Mundo, não vai ter problema. O problema é que tem que chegar lá com mais futebol, né? Senão é bate e volta. Ontem ainda nós tivemos os demais jogos da 14ª rodada. Bolívia e Uruguai 0-0, Chile e Equador 0-0. A Colômbia empatou 2-2 com o Paraguai e a Venezuela é que venceu o Peru pelo placar de 1-0 e deixou a seleção do Peru numa situação difícil para classificar para a Copa do Mundo. Argentina 31, Equador 23, Uruguai e Brasil 21, Paraguai 21. A Colômbia está na sexta posição com 20 pontos conquistados. Na repescagem, a Venezuela tem 15 pontos. A Bolívia, oitava colocada, 14 fora da Copa, como o Peru e o Chile também estão com 10 pontos conquistados, também estão fora da Copa do Mundo. 15ª rodada, dia 3 de junho, Colômbia e Peru, Venezuela e Bolívia, Chile e Argentina, Equador e Brasil, Paraguai e Uruguai são jogos aí da próxima rodada da Copa do Mundo da FIFA, só no mês de junho, né? Só no mês de junho a gente volta a ter a bola rolando. Hoje a bola rola pela Copa do Nordeste, Bahia e Ceará se enfrentando neste momento, Ferroviário do Ceará e Souza, Motoclube Vitória jogam às 9h30 da noite, Sport do Recife e Altos também 9h30 da noite, como Fortaleza e CRB, todos jogos às 9h30 da noite, jogos que estão aí nesse momento chegando à reta final desta Copa do Nordeste, uma das principais competições também do futebol brasileiro. E no final de semana começa o Campeonato Brasileiro. Jorge, abraço, amanhã a gente volta trazendo mais informação do esporte. A seguir vamos falar sobre as ações para incrementar o volume de passageiros no transporte público aqui de Blumenau. Nós voltamos já.
Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Seis chefes renomados. Pô, eu vou fazer uma bolinho de risoto. Que é da minha comida é melhor. Mais de 20 receitas. 6 estações gourmet. E um único jurado. Você. Festival Masterchef Brasil no Beto Carreiro. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha, e na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na Rua 15 de Novembro, número 600, e no bairro Garcia, na Rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau com o nosso bloco de entrevista. Hoje recebendo o diretor de transportes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, William Rodrigues. Vamos falar sobre as ações que buscam incrementar o volume de passageiros no transporte público aqui de Blumenau. William, muito obrigado pela tua participação. Boa noite, Jorge, boa noite, telespectadores. Estamos mais uma vez aí trabalhando em prol do transporte público, né, Jorge, e buscando aí alternativas para melhoria. Bom, começamos pelo domingo, né? Domingo passado já foram incrementadas 111 novas viagens no transporte público, que resultou já num acréscimo, né, no volume de passageiros. Como é que foi esse movimento? Que avaliação foi feita, né, desse acréscimo de horários? É muito preliminar ainda, né, Jorge? Tivemos um único domingo para avaliação, porém já tivemos um retorno positivo. Esse acréscimo, como você falou, são 111 viagens, as quais representam 18% de aumento no número de horários nos ônibus de Blumenau. E tivemos aí um acréscimo de 486 usuários, passageiros a mais do que a média dos últimos domingos de fevereiro e março. Então é um número que representa já positivamente, lógico, como eu falei, é preliminar, mas que já mostra o caminho do qual a gente busca, que é o trabalhar a ociosidade da frota em prol do munícipe, em prol do lazer do munícipe. E o que seria ideal de volume de passageiros utilizando o transporte coletivo num domingo, por exemplo? Perfeito, Jorge. A ação, teríamos que ter um acréscimo de 1.800
passageiros, né? Então, como eu falei, é um número representativo por um primeiro domingo, até porque muitos não conheciam ou não sabiam ainda das alterações. Então, gradualmente, não tenho dúvidas que a população vai entender o movimento e, consequentemente, utilizar-se mais do transporte coletivo. Outra medida que ainda vai ser implantada, que está em estudos mais evoluindo, é a questão da passagem com um bom tempo de validade, né? Ou seja, aquela passagem temporal que vale por 6 horas. Cidadão entra no transporte coletivo, paga a primeira passagem e durante o período de 6 horas em que ele for pegar outro ônibus fora do terminal, ele não paga a segunda passagem, né? Como é que estão essas discussões depois dessa notícia que foi veiculada? Como é que foi a repercussão e se já tem uma data para poder implantar esse sistema? Jorge, estamos trabalhando, o plano, né? Ele já está sendo tirado do papel. Hoje o que nos limita é a questão sistêmica. Então temos algumas matrizes que necessitam ser alteradas para que a gente possa atuar com esse plano. Serão nos sábados após as 15 horas, domingos e feriados, a integração temporal de 6 horas. Então, o usuário pagando um único bilhete, ele poderá utilizar-se de N linhas para fazer o seu trânsito dentro da cidade de Blumenau. Então, a gente preza muito pelo lazer do munícipe, então vai vir de encontro a isso, onde ele pode pegar um ônibus na frente da sua residência ou próximo à sua residência, se deslocar até o shopping, até um parque, enfim, usar-se de um período de tempo, desde a primeira passagem do cartão dele na bilhetagem até o último embarque dele dentro de 6 horas. E tudo isso querendo atrair novos passageiros, o que deve realmente acontecer, né? Sem dúvida. Hoje o grande desafio nosso para a busca de novos passageiros é a mudança e a incrementação da qualidade do transporte público em Blumenau, né? Estamos falando aqui de finais de semana, mas tem os dias de semana também, né? Toda semana é feita uma revisão, incluídos novos horários. Mas o que atrai o passageiro é ele chegar no ponto de ônibus e o ônibus vir logo, né? Sem ficar muito tempo esperando. E ainda há muitas reclamações, né? Como é que vocês estão lidando com isso? É possível avançar ainda mais? Sim, não tenha dúvidas, Jorge. Nós já, durante esse período de início de ano, já tivemos incremento com 152 novos horários, mais 121 ajustes. Então isso é um trabalho que nós temos incessante para melhoria, né? Hoje o munícipe ele pode aguardar no ponto de ônibus, tendo em mãos pelo aplicativo o horário que aquele ônibus vai chegar. E quando a gente fala em qualidade, a gente alia não só quantidade de horários, quantidade de ônibus, lotação dos ônibus, como também essa pontualidade dos ônibus, né? Isso se dá muito em decorrência do próprio trânsito, os corredores de ônibus, também a questão do conforto nos ônibus através dos ar-condicionados e da melhor acomodação de todos. Tem alguma linha, alguma região que é preciso uma atenção especial nesse momento para melhorar e avançar no transporte público? Nós temos os troncais que são hoje onde a gente traz maior lotação, né? Porém, temos ajustes sendo feitos nas linhas alimentadoras também, porque é através dos alimentadores que a gente consegue trazer para os troncais. Então, temos demandas oriundas da sociedade, muitas vezes vindas através de ouvidoria, muitas vezes vindas através da própria imprensa, que a gente avalia as possibilidades e os ajustes. Importante sempre colocar que a gente está falando do transporte coletivo, né? Um transporte de massa. Então, muitas vezes a gente não consegue individualizar algumas viagens, e sim pensando no todo. É possível ainda ter um transporte coletivo atrativo para o usuário?
Não tenho dúvidas, Jorge. Eu acho que é um trabalho que a gente demanda constantemente buscar a melhoria. Não é algo que a gente vai chegar em um patamar que dali para frente não precisamos mais, né, investir ou mesmo modificar. Então, acho que é uma busca constante, como eu falei, para melhorias. Não é algo pontual que vai fazer com que o usuário ele seja atraído ao transporte coletivo. É um conjunto de ações que a gente vai fazer com que o transporte público de Blumenau possa melhorar. E é importante, né, evoluir nesse sentido. Bom, recentemente o corredor de ônibus da Martin Luther, que era compartilhado por um horário, ele acabou de novo, né, sendo exclusivo para o transporte coletivo. Aliás, aqui vai um comentário particular meu. Se o corredor de ônibus é para ônibus e no horário de pico ele não é do ônibus, tem que vir, não faz sentido ter um corredor de ônibus. Mas de qualquer forma, a medida acabou gerando uma certa revolta. Como é que vocês têm recebido essa pressão? Existe alguma possibilidade de novamente vir a ser liberado? Como é que está se tratando essa situação? Jorge, o corredor de ônibus da Martin Luther, quando foi compartilhado, ele foi compartilhado com viés de testes. E chegou o momento da gente retomar ele exclusivamente para o transporte público de Blumenau. Tivemos grandes ganhos com relação ao tempo dos ônibus, chegando a até 14 minutos o ônibus antecipadamente de terminal a terminal. Então é o ganho pro transporte público. A gente sabe que causa bastante desconforto e a questão do transporte individual, mas como falamos, né, trabalhamos com transporte de massa, então o transporte coletivo ele demanda de maior celeridade e assim sendo um dos pontos de maior atratividade também para o usuário. Há possibilidade de se rever? Nós estamos estudando ainda o impacto que ele traz no trânsito de Blumenau. É natural que hoje existem agentes até de forma pontual compartilhando e trazendo os carros para o corredor de ônibus pontualmente em algumas situações ali na Martin Luther para que haja desafogo desse trânsito, mas hoje, diante do nosso compromisso com o transporte público, não vimos a possibilidade, tampouco por hora, estar liberando novamente. O que me chama a atenção é que aqui no centro da cidade, onde nós estamos, tem corredor de ônibus. Sim. Trânsito para e trava muito e ninguém questiona, mas questiona na Martin Luther, né? Para a gente entender melhor. Queria te agradecer, William, pela participação, te desejar boa sorte nesse desafio, né? Precisamos ter um transporte público eficaz, eficiente, para quem necessita, né, desse transporte. E torcemos muito para que se haja avanço nesse sentido. Sim, eu acho que é importante para a mobilidade urbana, não necessariamente só o ônibus, mas são diferentes modais nos quais a gente precisa buscar melhorias e avanços para que a gente consiga melhorar o trânsito da nossa cidade. Não passa só pelo trânsito ou pelo transporte coletivo, mas sim por planejamento, mas que a gente busque sempre priorizar o transporte coletivo, né? Muito obrigado. Obrigado. E aqui nós encerramos a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. A gente se vê por aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau, patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.